Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mostrar a construção desta mini escavadeira. Um belo trabalho artesanal, assista até o final. Deixe um like e comente se vocês também acham uma obra de arte como eu acho. Mestre Neil conectou um monte de folhas de pressão venosa central processadas em série e conecte fixe com pregos de ferro. Desta forma, duas estruturas de trilha de alta pressão são obtidas. Então, que tipo de veículo de construção Mestre Neil quer construir? Talvez você tenha a resposta em mente. Eu vi o Mestre Neil desenhando os desenhos da engrenagem no papel agora. E corte para testar o ajuste com as faixas. Em seguida, corte a folha de pressão venosa central original, do mesmo tamanho para colagem multicamadas. Transfira os dentes da engrenagem para a versão PPC. Basta usar uma máquina de corte simples para cortar todos os dentes da engrenagem. Depois de um polimento fino, uma delicada engrenagem de condução é concluída. A roda guia é relativamente simples de fazer. Ele pode ser facilmente colado usando apenas placas de pressão venosa central multicamadas. Além disso, a roda de suporte interna e a roda guia também devem ser feitas. Esta é a estrutura da roda dentro de toda a pista. Como segurar os trilhos? Em seguida é a colagem do quadro da pista. A conexão é fixada e reforçada com parafusos. A instalação do guia também precisa fazer uma estrutura aparafusado ao quadro. Para criar uma aderência que segure a pista, a posição da engrenagem deve ser instalada, com antecedência com uma haste de soquete de 12 volts e um motor de engrenagem CC. A posição do eixo de transmissão é combinada com uma caixa de rolamento para obter uma conexão perfeita com a engrenagem de acionamento. Pelos detalhes da produção, não é difícil julgar que o artesanato do Mestre Neil também é bastante alto. Finalmente, a forma decorativa da polia de arrasto e da estrutura da esteira é colada. Coloque nos trilhos, então toda a produção de trilhas para caminhada é concluída. Também parece muito tecnológico. Para a conexão das duas trilhas de caminhada, uma moldura em forma de X é necessária para conectar. Atenção, toda versão conectada precisa ser reforçada para transportar todo o mecanismo de trabalho superior. Finalmente, use parafusos para travar e fixar. Pode ser conectado a duas trilhas para a caminhada. O rolamento giratório foi engenhosamente modificado pelo Mestre Neil, usando a roda universal, o uso de estrutura de pressão venosa central, para fazer a conexão fixa da chave. Como obter rotação sem fio? Uma grande placa de engrenagem precisa ser instalada aqui. Faça uma boa base para a próxima etapa encontrar a superfície da engrenagem do motor. É preciso dizer que esta é uma produção realmente complexa. A extremidade superior do dispositivo rotativo é conectada à plataforma de trabalho. Parece que as ideias de produção do Mestre Neil são bastante claras. O ajuste entre as estruturas também é perfeito. O motor ainda usa um motor de soquete de 12 volts. Instale o pinhão com a placa de engrenagem. Desta forma, o status de operação do dispositivo rotativo pode ser testado ligando. O desempenho do suporte de carga também é extremamente poderoso. Como criar a estrutura de uma moeda de trabalho? Vi Mestre Neil desenhando a forma básica na placa de pressão venosa central e recortando-a. Combine uma gota de 502 permanente para colar a medida de suporte do meio. Finalmente, todo o braço é coberto e envolto como um todo, pelo método de aquecimento e flexão. Toda a operação pode ser descrita como água corrente. Mostre mãos soberbas. O mesmo processo é usado para fazer a estrutura do antebraço. Esta é a conexão básica entre o braço, e a produção do balde é relativamente complicada. Vi que Mestre Neil veio desenhar o modelo de papel primeiro. Em seguida, transfira e corte as placas laterais do balde. De acordo com a estrutura da placa lateral, a moldura e a estrutura da placa de revestimento são coladas no blank. Você pode não acreditar na solidez do amor, mas uma gota de 502 eterno. Isso definitivamente mostrará o que significa ser verdade. Apenas uma gota nunca pode ser separada. Finalmente, instale os dentes da pá. A forma de todo o balde é revelada. Então você pode estar se perguntando, que tipo de conhecimento é esse? Reservas de conhecimento.
a fim de criar cada acessório tão perfeitamente. Esta é também a razão pela qual o sobrenome do Mestre Neil é Neil. Você quer dirigir este braço robótico? Então há uma sensação de pressão hidráulica. Vi que Mestre Neil tinha preparado tubos de pressão, venosa central e barras de aço inoxidável. O pequeno torno de fabricação própria é usado para fazer a estrutura de vedação em uma extremidade. E colhe os brincos. O mais central é o mecanismo interno do pistão. Adote folha original de pressão venosa central multicamadas para colagem. E abra uma ranhura no meio para cooperar com a instalação do anel de vedação. É disso que é feita uma cabeça de pistão. Basta fixá-lo em uma extremidade da haste de aço inoxidável. Este é todo o mecanismo do pistão. Os componentes básicos da estrutura. A produção aparentemente sedosa requer forte conhecimento teórico e habilidades práticas. Observe que todo o aço precisa ser totalmente íntimo e reservado para entrada e saída de óleo. Desta forma, a sensação hidráulica é concluída. O mesmo método é usado para fazer 4 tamanhos diferentes para corresponder à instalação em locais diferentes. Neste ponto, a estrutura geral de toda a moeda de trabalho é revelada. Em seguida, o próximo passo é a construção do sistema de controle hidráulico, que é o núcleo de toda a escavadeira. Prepare a bomba de engrenagens e o motor. A folha de pressão venosa central é usada para fazer uma estrutura de porta de óleo que corresponda à bomba de engrenagem. Esta é a chave para bombear óleo. Como dirigir a bomba de engrenagem para funcionar? Então é necessário conectar o motor para a transmissão. Após alguns passos simples do Mestre Neil, uma estrutura estável e confiável foi criada. O teste do óleo da bomba pode ser facilmente realizado simplesmente ligando a fonte de alimentação. Como obter um controle segmentado preciso do circuito de óleo? Então você precisa fazer uma válvula de distribuição. Primeiro corte a placa de pressão venosa central e o tubo redondo para fazer a estrutura do corpo da válvula. O carretel interno é fabricado para testar o ajuste preciso com a manga. O orifício no meio precisa ser instalado e carregado. Estabeleça uma boa base para o controle posterior do agente de revestimento. O arranjo do carretel feito é combinado com a placa de pressão venosa central para fazer essa estrutura combinada. Do outro lado da placa de pressão venosa central, circuitos de óleo, tubos e orifícios que se penetram precisam ser abertos. Operação aparentemente complexa. Não foi nada simples. Em seguida, colhe a estrutura da válvula de distribuição e organize e conecte 3 linhas fichas para controlar o núcleo da válvula. Cortar é um elemento de controle eletrônico que pode ser operado remotamente. Ligue a fonte de alimentação e veja o princípio básico do movimento do carretel. Finalmente, aplique selante para cobrir a placa de pressão venosa central do outro lado. E bem preso com parafusos. Este é o todo, a conexão básica e o princípio de funcionamento de um sistema de controle hidráulico. Contanto que você entenda seus princípios, toda a estrutura se tornará aparente à primeira vista. Em seguida, todo o sistema de controle pode ser instalado na carroceria do veículo. E faça o arranjo de instalação. Cada oleoduto deve ser conectado à entrada de óleo e ao porto de retorno de óleo correspondentes. Artesanato no nível do teto não é demais para Mestre Neil. Desta forma, é fácil usar o controle remoto para manipular o trabalho de toda a moeda de trabalho. Acho que a produção é boa o suficiente, então dê ao Mestre Neil um pequeno coração vermelho. E então a construção do cockpit. Para Mestre Neil, este pequeno trabalho é a operação de beliscar com uma alça. A porta móvel do motorista e o joystick interno do banco do motorista organizam isso para você com clareza. O tratamento dos detalhes é definitivamente bastante preciso. O próximo passo foi criar a escotilha traseira. Primeiro, combine a caixa de distribuição no final e encha o cilindro da roda dentro para aumentar o contrapeso. De acordo com o espaço da extremidade traseira ao cockpit, a estrutura de modelagem de toda a cobertura da cabine é construída. E não vou entrar em muitos detalhes aqui. A forma de um carro real também foi perfeitamente copiada pelo Mestre Liu. Escavadeira é uma estrutura mecânica complexa. A dificuldade de sua produção também é imaginável. Finalmente, a instalação dos componentes de controle eletrônico de toda a escavadeira, principalmente para controlar a faixa elétrica do motor, receptor de controle remoto e bateria de lítio. Após o aprendizado de código do controle remoto, é fácil operar remotamente toda a rede da escavadeira. Até agora, a aparência e a estrutura de toda a escavadeira foram concluídas. Teste o funcionamento normal de cada componente. Toda a produção ainda está na última etapa. Esse é o tratamento de tinta spray da aparência. Este é outro grande projeto para Mestre Neil. A escavadeira inteira precisa ser desmontada para borrifar tinta em cores diferentes. O processo detalhado não será mostrado. O produto final é assim. Esta é uma versão reduzida de uma escavadeira Cartier 395. Pode-se dizer que toda a produção foi tratada com detalhes meticulosos. Não é apenas um brinquedo chique, é também uma obra de arte perfeita, seja o projeto da estrutura ou a instalação do sistema de controle. É definitivamente um nível de teto, feito à mão e bonito.
e o preço é bastante alto. Então aqui tá o problema. Todos vocês aprenderam? Como você classificaria Mestre Nil? Não se esqueça de clicar 2 vezes para seguir. Mais produtos artesanais sofisticados estão em constante atualização.